Um outro aspecto do problema que a gente precisa colocar aqui é o seguinte. Qual é efetivamente, o que os governos efetivamente fizeram até agora? Eles não fizeram praticamente nada. Por exemplo, no que diz respeito aos leitos de UTI, a rede pública tem apenas 41% do total de leitos. 59% dos leitos estão na rede privada. O governo requisitou esses leitos para atender indiscriminadamente a população? Não. Existe um plano para aumentar drasticamente, exponencialmente os leitos de hospital para atender as pessoas? Não. Existe a tentativa de conseguir comprar uma grande quantidade de testes para testar as pessoas? Não. As únicas medidas efetivamente que o governo tomou foram as seguintes: o confinamento para a população, é você ficar preso em casa e esperar pelo melhor. E desembolsar uma grande quantidade de dinheiro para os capitalistas. Por exemplo, né, no meio dessa crise, essas notícias muitas vezes passam desapercebidas. O governo Bolsonaro, ele entregou aí, né, de dinheiro que está num fundo dos planos de saúde, 50 bilhões para as controladoras de planos de saúde para enfrentar a crise. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: uma controladora de plano de saúde, que é um dos principais inimigos da população nacional, é a controladora de plano de saúde, né? Eles torturam a população o tempo todo com esses planos de saúde porque o serviço público foi destruído. O que é que eles vão fazer exatamente? Quem que fiscaliza isso? Quem que garante que essas controladoras vão pegar os 50 bilhões, trocar em dólares e mandar para um banco suíço para se prevenir? Quem que garante que eles vão utilizar R$1 desses 50 bilhões para atender a população? Ninguém garante nada, é uma proposta ridícula. É uma proposta para salvar essas empresas numa situação em que a saúde pública vai piorar drasticamente e os custos dessas empresas vão aumentar e as contratações de plano de saúde vão diminuir, apesar da situação dramática de saúde pública, porque o pessoal não vai ter condições de pagar esses planos que, na sua maioria, são caríssimos. Então, quer dizer, em nome de dar dinheiro para combater a epidemia, o governo está dando dinheiro para os capitalistas se salvarem. Estão sendo elaborados planos para salvar os bancos, salvar as empresas. Há um plano em andamento para distribuir dinheiro para as empresas e tudo mais. Quer dizer, o dinheiro público, que deveria ser usado para combater a epidemia, está sendo usado para salvar os capitalistas. Uma coisa absurda. Evidentemente que o governo vai poder fazer as duas coisas: salvar os capitalistas e dar dinheiro para enfrentar a situação. Até porque, para enfrentar a situação, seria preciso uma quantidade muito grande de dinheiro. O que o governo precisaria fazer? Precisaria abrir a toque de caixa hospitais especificamente para atender essa situação, como aconteceu na China, por exemplo. Precisaria aumentar o contingente da saúde. Em alguns lugares estão recrutando pessoas que estão aposentadas, etc. e tal, que não é o mais aconselhável. Seria necessário a contratação de uma quantidade muito grande de médicos. Você vê, a situação de saúde no Brasil não é uma coisa normal, né? Ela ficou exposta quando o governo do PT lançou o programa Mais Médicos, né? A falta de médicos no Brasil é muito grande. O governo Bolsonaro acabou com esse programa, né? E a situação ficou ainda mais precária. Então o governo precisaria imediatamente contratar, sei lá, se o programa Mais Médicos foi a contratação, se não me engano, na época de 10 mil médicos,
precisaria contratar hoje coisa de 100 mil médicos para enfrentar a epidemia. Vão ser contratados? Não há nem a mais remota possibilidade de que isso aconteça. Bom, nós já falamos dos testes do coronavírus, isso daí no Brasil é praticamente inexistente, né? Quer dizer que você pode estar morando com uma pessoa infectada e você não vai saber, vai todo mundo na sua casa pegar a doença. Você pode estar trabalhando com uma pessoa infectada e pode afetar dezenas, centenas de pessoas no seu local de trabalho, você não vai saber porque não há teste nenhum, né? A gente poderia dizer até o seguinte, que nos locais de trabalho, os empresários têm uma preocupação em evitar o coronavírus. Nada poderia ser mais distante da realidade. Nós recebemos uma denúncia, né, de que numa determinada empresa, a pessoa estava trabalhando e a pessoa do lado dela estava com coronavírus. Não é que a pessoa estava com sintomas. Aí ela falou, mas como assim? Se você veio trabalhar, né? Aí foi perguntar para a gerente, né? Foi falar, não tem condições, como é que eu vou trabalhar do lado dele, ele está com coronavírus, etc e tal. Eu posso pegar o vírus. Aí a gerente teria dito para ela o seguinte, você tem que escolher ou a sua saúde ou o seu emprego. Quer dizer, mais ou menos a disposição patronal é essa daí, né? A não ser que haja recursos que possam ser utilizados. Vocês vejam, por exemplo, no caso do metrô, não foi tomada nenhuma previdência. Os metroviários estão exigindo do governo que tome medidas de saúde. Vão ser eficazes? O que eles vão fazer? Ninguém sabe. Então, quer dizer, a maneira como a burguesia de conjunto, não é só o Bolsonaro, o Bolsonaro também, o governo Bolsonaro, mas também o governo Witzel, Dória, todos esses governos direitistas, tem para enfrentar a situação dar dinheiro para os capitalistas, confinar a população e deixar a população lá nessa situação terrível, né, principalmente a população pobre, até que algum milagre venha acabar com o coronavírus no Brasil. Esse é o plano de saúde pública e todo mundo precisaria ter consciência disso.